Fala pessoal, estamos chegando com mais um Pode Prosear. Desde já fazer aquele pedido de sempre para você curtir o nosso podcast, você compartilhar. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, dê aquela moral, vai compartilhando todo o nosso conteúdo com seus amigos. Eu costumo dizer também com os inimigos. Não, mas todo mundo tem muito amigo por aí, você vai compartilhando, tá bom? É isso, estamos chegando com mais um Pode Prosear. E hoje a nossa conversa, meu amigo, tem qualidade, tem história e, claro, um trabalho fundamental, principalmente com as mulheres da sociedade. Tá começando mais um Pode Prosear. Rodou a vinheta. Bom, estou recebendo hoje aqui doutora Maria Gorete Rios, delegada titular da Delegacia da Família na Delegacia Regional de Divinópolis. Doutora Gorete, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui para a gente bater um papo e levar muita história, e vamos chamar a atenção de várias situações, principalmente para as mulheres, né, vítimas da violência doméstica também, que a gente quer bater esse papo e chamar a atenção aqui. Mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço, Augusta, a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar de uma forma ou de outra a nossa experiência. E já compartilha muito, né, a sua experiência, porque estar à frente de uma delegacia tão importante, né, doutora? Certamente são muitos os desafios, não? Muitos mesmo. A senhora que fundou, né, ajudou a fundar a Delegacia de Mulheres na Delegacia Regional de Divinópolis. Isso Sim. Foi em 2002, né? Nós trabalhamos, né, para fazer essa instalação, essa inauguração em 2002, né? Com a colaboração, né, do nosso delegado regional na época, e várias pessoas da sociedade nos ajudaram. E antes era chamada de Delegacia da Mulher e do Idoso. Depois é que nós fomos adaptando e mudando também as frentes de trabalho, passando a atender também a criança e o adolescente, vítimas de violência doméstica, sexual e crimes também previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como, né, a gente também atende até hoje os crimes previstos no Estatuto do Idoso aos idosos. Lá em 1998, quando a senhora entra para a Polícia Civil, imaginaria que chegaria a esse posto, de ter esse desafio, de estar à frente de uma delegacia, de uma delegacia tão importante para a sociedade? A senhora imaginava isso ou achava que, ou tinha um objetivo de ficar na parte criminal somente, homicídios, por exemplo, ou não? Olha, Augusto, é interessante, né? Parece que foi decretado, né, para mim, para a minha vida, ser delegada de mulheres, porque eu estava até fazendo concurso ainda, já estava sendo aprovada nas primeiras etapas do concurso e fazia um curso preparatório em Belo Horizonte. Então a gente encontrava várias pessoas, né, que estavam ali, uns queriam ser juízes, outros promotores, outros defensores públicos, e eu estava naquela, né, vou fazer o primeiro concurso, que for para mim será, né, e tal. Aí estava passando nas etapas, como eu disse, naquelas primeiras etapas, e uma das colegas minhas falou assim: vai para a Delegacia de Mulheres. Ela decretou isso para mim, entendeu? Aí eu pensei assim, gente, será? Porque a gente, quando entra para a polícia, a gente pensa nos crimes mais graves, né? A gente pensa no homicídio, a gente pensa no roubo, no tráfico de droga, realmente são crimes mais graves, né? Mas hoje também eu trabalho com homicídio, que é o feminicídio, né? Então, assim, mas eu achei que foi, assim, uma coisa destinada mesmo, sabe, para mim, ser delegada de mulheres. E, na verdade, quando eu entrei, quando nós instalamos a Delegacia da Mulher aqui em Divinópolis, em 2002, não havia ainda a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha entrou em vigor em 2006, né? E nós, ainda assim, nós trabalhávamos da forma prevista na Constituição. A Constituição que editou a norma programática, né, para depois surgir a Lei Maria da Penha, para depois surgir o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, né? Essas frentes aí em favor dos vulneráveis, né? Foi tudo ditado pela Constituição. A Constituição foi de 88, né? Você vê que a primeira das leis que surgiu assim para os vulneráveis, direcionada para
né, a turma do vulnerável, vamos assim dizer, foi em 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Pois é, essas legislações que foram surgindo ao longo do tempo, né, baseado em histórias, né, certamente a Lei Maria da Penha, por exemplo, as mulheres não começaram a sofrer violência, não foi naquele ano, claro, né? que não, né? Isso sempre aconteceu, mas era algo que ficava, a mulher não tinha nem coragem, né, de às vezes buscar fazer uma denúncia, né? E a partir do momento que você tem uma legislação, a senhora acredita que as pessoas ficam mais tranquilas ou ainda existe algo que dificulta esse comportamento? Olha, Augusto, a história da mulher, né, culturalmente falando, historicamente falando, foi realmente muito difícil, né? A conquista veio aos poucos e a tendência é só melhorar, lógico, né? Mas até hoje eu ainda acho que ainda tem mulheres que têm dificuldades, né, para poder levar o fato, né, o fato criminoso, né, ao conhecimento das autoridades, talvez não só por medo, mas também por dependência, não só dependência financeira, mas existem as dependências psicológicas, emocionais da pessoa, aquela necessidade de ter alguém do seu lado, aquela, não vou dizer o amor não, porque isso é uma situação que é difícil a gente esclarecer. Assim, porque eu amo. Não existe amor numa situação porque dessa, eu né? amo. Amor é complicado, né? Não é bem assim, entendeu? Então a pessoa tem que ter autoestima, primeira coisa, né? Ela não está se amando, né? Primeiro tem que se amar para depois ser amada, né? Então é extremamente complexa, né, a relação da mulher e do homem, né? Questão de gênero, não estou falando só da mulher e do homem, é tudo muito complexo a relação humana. Mas eu acredito que até hoje sim. Mas como a gente estava dizendo sobre a Constituição programou, né, editou normas programáticas para poder depois o Estado, né, o Estado brasileiro, né, editar as leis, né, que fossem ali adequadas àquela norma programática. Situações vão surgindo, né? Crimes vão surgindo. Quando né? a Constituição diz que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado, ela já ditou que precisa cuidar da família. Então, cuidar da família é criar uma lei, por exemplo, né, às vezes a sociedade nem precisa de tantas leis, né? Nem precisa de tantas leis, mas a nossa ainda é bem nova, ainda vamos assim dizer, né? 1500 até agora, 520 anos em relação, né, à civilização do mundo, né, é realmente bem nova. Nós estamos aprendendo muitas coisas, muitas Até coisas. A democracia ainda, né, que a gente passa por uma situação que é, né, um confronto de ideias, nem às me vezes fale. não são aceitas, né? Exatamente. Então, ainda estamos num aprendizado, né? Claro. Apesar que a vida é um eterno aprendizado, Isso. mas quando nós falamos a respeito da nossa formação ainda, né, do país, ainda muita coisa, muitos desafios ainda pela frente, né? Mas eu acho que essa geração aí vai conseguir, né, essa geração que vem surgindo, né? Eu acho que eles vão ser talvez mais ágeis, né? E por estarem vivendo essa situação, esse momento agora, né? Às vezes esse confronto não é legal, porque o confronto de ideias, né? A briga, confrontar ideias é sempre muito bem-vindo. Agora, brigar por isso, né? Criar desavenças, eu acho que isso não leva a nada, se para no tempo. Nós não estamos podendo perder tempo, né, doutor? De jeito nenhum, né? Mas, voltando, né, ao assunto que é muito extenso, né? Complexo, né? É complexo sobre a delegacia, nós, como eu te disse, nós trabalhávamos já, né? Mesmo antes da entrada em vigor da Lei Maria da Penha, nós trabalhávamos com uma equipe, eu vou dizer psicossocial, porque no primeiro instante nós tínhamos vários voluntários, né? Cada um ficava na delegacia uma vez por semana, né? E entre esses voluntários nós contávamos com uma socióloga, nós contávamos com 4 psicólogas. Depois a socióloga saiu por um motivo ou por outro, né? E aí a gente ficou mais só com os psicólogos. Aí eu passei a não chamar mais de psicossocial o setor, porque precisaria de ter também um assistente social ou um sociólogo, porque se fosse o caso. Estão bem ligados também a esse comportamento social, uma estruturação familiar, né, doutor? Questão sócio, histórico, cultural, financeira, tudo envolve, né? Tudo envolvido nessa situação sócio, histórico, cultural, financeiro.
Porque o financeiro até é o que inclui, sabe? Porque, na verdade, é sócio histórico-cultural. Eu já joguei o financeiro no meio porque tem a ver, sim. Não necessariamente, né? Mas faz parte. Faz parte. Porque, às vezes, o financeiro, quando bate na porta, a falta dele, o amor parece que sai, né? Pelas janelas, pelas portas. Vamos tratar. A gente vê muitos jovens, muitos adolescentes numa situação que, às vezes, a família está passando por dificuldade financeira e ele ingressa no crime. A primeira oportunidade de poder vender uma droga, né? Muito complexo. Sempre busca esse meio, né? Esse meio fácil, né? Que de fácil não tem nada, é conturbado, é doloroso, né? E aí eles buscam essas alternativas, né? E até mesmo mulheres também, né? Mulheres que já com filhos, às vezes buscam essas alternativas. A senhora certamente já deve ter acompanhado vários casos, mulheres. Né? Mulheres que entraram, por exemplo, no tráfico de drogas. Isso acontece muito. Não tanto, né, quanto o homem, mas acontece sim. Mulher, às vezes, ela colabora, né, com o companheiro ali, ou com os amigos, ou seja lá, com o grupo delas, né, para praticar o tráfico. A gente já fez flagrante de mulher, sim, no tráfico de drogas, né, na equipe de plantão. Porque nós, apesar de eu ser delegada, titular da delegacia hoje da família, que envolve todos, né, da família, a gente também atua no plantão. No meu caso, prontidão, que é só durante o dia, mas não deixa de ser um plantão, porque aí a gente assume todas as frentes daquele dia, seja tráfico, homicídio, roubo, furto, todas as frentes da delegacia a gente assume, sim. Doutora, no caso da violência doméstica, assim, tratar esse termo violência doméstica, violência contra a mulher, quando a mulher toma a decisão de ir lá fazer a denúncia, ela já está praticamente, já chegou ao extremo assim, ou às vezes já é tarde demais, em alguns casos? Ou tem algumas que chegam... O que a senhora tem mais lá? Mais casos de quem antecipou, não deixou agravar, ou a maioria já está no limite? E esse talvez seja mais difícil tratar, esse tipo de caso. Eu vou te falar uma coisa, nós vamos dividir essas histórias aí. Porque tem mulher que vai muito antes e tem mulher que vai muito depois. Entendeu? Então, que às vezes a gente não tem tanta condição. Agora, quando vai muito antes, que não chega a ser uma questão assim que pode ser provada, sabe? Porque tudo no direito depende de prova, né? Aí fica mais complexo. Então, teria que ter um meio termo aí, sabe? Mas, de qualquer forma, a gente, né, sempre fala com as mulheres, não deixa acontecer. Porque se acontecer, como se diz, né? Aí já pode ser um outro crime, que o crime deixa marcas para o resto da vida, né? O crime mais grave, por exemplo. A gente costuma dizer que a violência contra a mulher, é uma frase que eu vi aí, não sei de quem. Vou colocar umas aspas aí, né? Violência contra a mulher é uma rua de mão única, que no fim pode estar a morte, né? Então é perigoso. Então nós falamos com as mulheres... Não tem mais saída, né? Não tem mais saída. Falamos com as mulheres para elas realmente procurarem assim que elas sentirem necessidade do apoio do Estado, né? Pois é, aí você tem a medida protetiva. Protetiva, Muito se discute a respeito da medida protetiva, doutor. E até mesmo a gente, no nosso trabalho no dia a dia, às vezes não adiantou, a gente mostra um caso, a mulher tinha medida protetiva, o canalha foi lá e fez o que fez. Tirou a vida da ex-companheira, não é? Essa medida protetiva, ela em alguns casos ela resolve, ou como é que funciona isso? Tem muito questionamento a respeito da medida protetiva? Na verdade, depende muito do comportamento da mulher também, sabe? Não vou dizer assim que ela é culpada, não é, entendeu? Claro que não. Mas depende muito do comportamento dela. Quando ela pede a medida protetiva e ela é decretada, ela fica sabendo, né, que o agressor não pode se aproximar dela, tem aquela questão de metros, que eu acho isso assim, até um pouco, assim, não precisava tanto, né, de colocar tantos metros, se aproximar, mas tudo bem, não tem problema. Porque não adianta falar... Não significa nada. Não adianta falar 500 metros, não adianta falar 200 metros, 300, 100, né? Não adianta. Não pode se aproximar, não pode comunicar com a pessoa, né? Ponto final, né? Ponto final. Comunicar através de qualquer meio, né? Por qualquer meio de comunicação, seja mensagem, seja
seja telefonema, não pode comunicar, entendeu? Eu costumo falar com as mulheres, quando eu vejo que a situação é grave ou até gravíssima, eu digo para elas o seguinte, saia do ar, saia da rede social, porque a rede social implica muita situação. Mudar de endereço, por exemplo, sair daquela região por onde eles viveram. Olha, interessante seria mesmo, mas nem todos os casos as mulheres conseguem, né? Mas de uma forma ou de outra, ela tem que sair como se diz, sair do ar mesmo, sair da rede social, de repente bloquear o telefone da pessoa, ou mesmo trocar de número. Hoje é muito fácil trocar de número, mas às vezes a gente depara com pessoa, eu não posso trocar o número do meu telefone, porque eu trabalho com essa ferramenta, né? Então eu não posso. Aí a gente, né, vai orientando de uma forma ou de outra, mas de toda forma... Mas aí é uma escolha da pessoa. Uma escolha da pessoa, né? Então, se ela poderia, por exemplo, né, avisar o seu grupo lá de pessoas com o qual ela trabalha, para que está mudando de telefone, né? Então, assim, o comportamento da mulher é muito importante. Existe o dito popular que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Mas numa situação de agressão, de ameaça, principalmente a família, né? É fundamental procurar também o apoio da família neste momento, né? Lógico. Eu acho que essa história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso aí já está ultrapassado, entendeu? Tanto que, né, qualquer pessoa pode discar para o 180, o Disque 180, que é a denúncia... Né? É claro que vários crimes dependem... Vizinhos, né? Claro, mas vários crimes dependem da vontade da mulher, né? Então, às vezes o vizinho liga para o 180 e quando a gente vai fazer a averiguação preliminar daquele caso, a mulher, não aconteceu isso não, isso é mentira, entendeu? Isso deve ser alguém que não gosta de mim, que deve ter feito, eu não quero, isso não existe. Então, se depende, a grande maioria dos crimes depende da vontade dela. Então, não interessa, assim. Mas, mesmo assim, a pessoa já fez o seu papel. Então, eu digo o seguinte, se tiver uma briga, um grito, pedido de socorro, diz que 190, primeira coisa. 190 que é a Polícia Militar. Né, que vai no local, que tem uma equipe maior, porque nós ali na delegacia somos da área da apuração. Da investigação. E aí chama a Polícia Militar, ele pode ser até preso em flagrante. Bom, ele vai ser preso em flagrante, mas vai depender, às vezes, da vontade da mulher também, de representar contra ele, porque se ela não quiser, dependendo do crime, né, se depender da representação, ele não vai ser preso, ele vai ser liberado. Pois é, doutor, já aconteceu em alguma situação da Polícia Militar, chega até o local, prende, leva o casal, vamos fazer o flagrante na delegacia, e ali durante o momento ali do plantão, a mulher desiste de denunciar contra o parceiro? Várias vezes, entendeu? Então a gente, por exemplo, quando eu estou na prontidão... Mas não dão justificativa porque estão fazendo isso? Não, mas isso aí depende mesmo da vontade dela, entendeu? Por exemplo, uma ameaça depende da vontade dela, entendeu? Que é a representação. Mas certamente já chegaram no caso de chegar lá, vias de fato, por exemplo. Vias de fato também depende da representação também. Desistem. Tem muitos... Fica espantada com a situação? Não, está na lei, entendeu? O que está na lei nós não podemos ficar questionando muito. Mas do comportamento dela assusta? Não, a gente explica para ela, olha, a senhora tem mais 6 meses de prazo, até 6 meses de prazo, para a senhora voltar a representar. Se a senhora quiser pedir a medida protetiva agora, nós podemos fazer a medida protetiva, não necessariamente a prisão em flagrante, né? Vai depender da sua vontade. Eu fiz isso outro dia mesmo na minha prontidão, entendeu? E acontece muito isso. E às vezes a gente conversa com os dois, lá na delegacia, com um, com o outro. Às vezes eu deixo o homem em pé, a mulher sentada. Não que eu esteja, né, discriminando, mas ele é o agressor, né? Então tem que ter um tratamento um pouquinho diferenciado. Ele vai do pensamento. Ele vai chegando e sentando na cadeira, assim, por favor, levanta. Mas nesse momento lá, doutora, na hora do registro lá da ocorrência, no enfrentamento ali de ter que responder as perguntas que a senhora faz, esse agressor, ele mantém ainda a ignorância ou baixa o facho na hora?
Na linguagem policial, a gente fala que ele virou um franguinho, né? Né? Na verdade, isso está acontecendo muito aqui no nosso país, né? Em vários aspectos, tudo bem. Não vamos entrar nesse mérito, né? Mas ele estando lá, das duas uma, ou ele, né, nega, ou ele mente, né? Ou ele, das três uma, né? Ou ele... Como diz você, vou copiar a sua, vou clicar na sua expressão. Ele abaixa o facho, entendeu? A grande maioria. Agora, porque se ele não abaixar o facho, vamos assim dizer, né? Ele pode ser preso. E dependendo do caso, eu posso conceder a fiança ou não. Porque se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, eu faço flagrante, não concedo fiança e justifico que aquele fato, né, pode ser aquela questão, né, aquela situação, nós podemos pedir ao juiz a manutenção da prisão por prisão preventiva, para transformar aquele flagrante em prisão preventiva, entendeu? Aí eu não preciso conceder fiança, ele pode obter fiança em juízo depois. Ou pode obter até a liberdade provisória sem fiança, ou ele pode até ser absolvido, né? Essas brechas, às vezes, doutora, não deixa a sociedade revoltada? Eu, particularmente, eu fico revoltado, né? Você vê, às vezes, numa situação, num plantão no final de semana, o STF vai lá, dá uma canetada e libera o maior traficante de armas do país, custar a prender, né? Até o colega da senhora, doutor Nico, lá em São Paulo, né? André do Rep, custar a prender 8 meses de investigação até a prisão, aí num plantão no final de semana o STF vai lá e autoriza a liberação. E nessas situações, principalmente de violência contra a mulher, o sujeito consegue sair, direito do bem, a legislação permite isso, e daqui a pouco esse sujeito pode provocar a morte de alguém. Olha, o Augusto, eu sou muito tranquila quanto a isso, porque eu, assim, sou tranquila na questão da lei, né? A lei é assim, eu não vou mudar, eu não sou nenhuma deputada, né? Muito menos senadora, então eu não vou ficar questionando muito essa situação. O que eu penso? Eu penso assim, eu fazendo o meu papel, eu já estou bem comigo mesma, entendeu? Agora, se vier a ser liberado futuramente, alvará de soltura, o que eu posso fazer? Se está na lei e o juiz a mesma coisa, ele não tem alternativa, entendeu? O problema é a legislação, ou a solução é a legislação. Então, a gente não sabe. A legislação é que precisa mudar, né? Para tentar ser mais... Para mudar a legislação, Augusto, é necessário que mude muita coisa nesse país, não é só a legislação. Entendeu? Tem que mudar o sistema. Quem dá a canetada por nós é que precisa ser mais ciente disso, né? E precisa, não é só a canetada, é questão de estrutura do país, né? E a questão de também ter, como se diz, onde colocar esse preso. Os presídios estão superlotados, com crimes graves às vezes. Sai hoje, volta amanhã, sai hoje, volta amanhã. Isso é o Brasil, entendeu? Então não tem como a gente mudar muito isso. Então eu prefiro pensar assim, como se diz, ado, cada um no seu quadrado. Então o meu quadrado é ali na delegacia, é aquela primeira impressão. Se eu preciso fazer um flagrante, eu vou fazer. Se eu preciso pedir a transformação desse flagrante em prisão preventiva, eu vou fazer. Se é necessário conceder uma fiança, eu vou conceder, entendeu? Porque para conceder uma fiança, eu preciso analisar a questão como um todo. Cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso. Eu preciso analisar tudo, a circunstância do crime, o comportamento da vítima, inclusive, né? Porque o comportamento da vítima, ele tem muito valor perante a justiça, a nossa justiça. Tem lá no artigo 59 do Código Penal, que o juiz, ao aplicar a pena, ele analisará muita questão, inclusive o comportamento da vítima. Por isso é que eu falo que, às vezes, o comportamento da vítima pesa muito. Porque se ela vem e busca um contato com o agressor, não vou dizer claramente e taxativamente que aquela medida vai ser quebrada, como se quebra uma fiança, por exemplo, né? Não vou dizer isso, porque isso vai depender da caneta do juiz, né? Se o juiz entender que aquilo ali foi
caiu, né, aquela medida caiu, assim como se quebra uma fiança, né, ele vai fazer o papel dele também, né? Por exemplo, a partir do momento que... Agora, umas 3 circunstâncias, por exemplo, ela vai parar na delegacia e chega lá, não vou representar, mas fica registrado. Depois algo mais grave acontece, numa decisão da justiça, ali na hora de julgar o caso, por exemplo, mas por diversas vezes você negou, né? Isso aí também, isso faz parte do histórico. Isso também faz parte do histórico, de toda a circunstância do fato, né? O comportamento, a culpabilidade, tudo, a circunstância, os antecedentes, tudo faz parte do mesmo contexto. Então, não é tão simples assim, ele é culpado, mas houve alguém que colaborou para que ele seja culpado, entendeu? Então, a mulher também, quando nós fazemos a medida protetiva lá na delegacia, nós mostramos tudo isso para a mulher, entendeu? Deixa bem esclarecido, né? Mas as pessoas, às vezes, escutam aquilo que elas querem escutar, né? Infelizmente, né, é assim. Eu não posso mudar a cabeça das pessoas também, eu faço a minha parte. Eu tenho isso muito comigo, por isso que eu sou tranquila com relação a isso. Eu não fico estressada porque o sujeito foi solto, por exemplo, de jeito nenhum. Fiz o meu papel, entendeu? Então, complexa a situação. Cada caso é um caso, Augusto. Imagina, deve ser uma... como cada caso é um caso, mas em algumas histórias se repetem, né? Por isso, talvez, a lucidez e a tranquilidade de explanar aquilo para as vítimas, né? Olha, eu já tive um caso semelhante aqui, aconteceu isso. A mesma história está se repetindo com você. Então, às vezes, você alerta, né? A senhora vai alertar sobre isso, vai abraçar e vai acolher essa orientação quem quer, né? Eu acho que está bem claro, porque são muitas histórias que às vezes deixaram de registrar, de falar, não, eu quero que dê sequência num processo, porque, né, algumas deixaram isso de lado e pagaram com a vida, né? Infelizmente. E aí não é só mulher, né? Não é só uma vida que se vai, mas é uma família destruída, são filhos que ficam, né? São muitas vidas envolvidas num ato, né, de violência contra a mulher, porque é uma família inteira sofrendo, né, doutor? Você tocou num ponto aí sobre filhos. Filhos, quando o casal tem filhos, o casal envolvido, né, vamos assim dizer, na violência doméstica, quando tem filhos, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Primeiro, tem a questão da pensão alimentícia. Segundo, né, tem a questão da cultura, da questão sócio-histórico-cultural do casal, né? E também a questão de que o pai, a mulher, por exemplo, quando o juiz decreta a medida protetiva, ele diz que o agressor não pode se aproximar da vítima, de seus familiares e das testemunhas que estão funcionando no processo. E os filhos que o filho que não seja a vítima? O filho pode ser testemunha a partir dos 14 anos, né? Pode ser... Ele é familiar da vítima. Mas ele não pode ser privado de ter o convívio dos filhos, por exemplo. Também. Agora, por outro lado, isso vai depender do juiz, né? Porque se o juiz entender que realmente ele não pode, pelo menos por hora, não se aproximar dos filhos também, não vai se aproximar. Entendeu? Isso pode ser decidido também. Pode ser decidido. A gente pede tudo. Agora, quem decide é o juiz, né? A senhora prefere, por exemplo, privar todo mundo desse convívio? Eu prefiro. Até isolar os filhos do convívio. Se fosse para o delegado decretar a medida protetiva, eu proibiria, entendeu? Mas não é o meu papel. Pois é, mas a senhora orienta, por exemplo. A senhora pode, no inquérito, orientar isso, Oriento que para a pessoa, a vítima, né, postular uma ação na área civil, né, na área civil de fixação de guarda, de pensão, de qualquer situação que envolva ali a área de família. A gente orienta. Futuramente, muito próximo, nós vamos ter advogadas todos os dias na delegacia do grupo do Conselho da Mulher Advogada, entendeu? Claro que elas não podem cobrar nada, e se cobrar tem problemas criminais, a gente já avisou, que vai ficar lá, que a vítima, se precisar de alguma questão civil, essa advogada vai postular uma ação para ela, vai ajuizar uma ação para essa vítima, entendeu? Isso é uma conquista. Já estamos em andamento, né, nessa situação perante a OAB, entendeu? E eu acredito que em breve a gente vai ter essas pessoas lá na delegacia, essas advogadas, cada dia uma, 3 vezes por semana, vai depender, 2 vezes, 3 vezes por semana, vai depender
da disponibilidade do voluntariado, é voluntário, entendeu? Mas exatamente quem vai disponibilizar, quem vai estar disposto a isso, vai estar lá com boa parte, né? Claro. Nós temos muitos voluntários na delegacia. Todo dia tem uma história, né, doutor? Todo dia tem. Nós temos muitos voluntários na delegacia. Nós temos voluntários de estagiários de direito, nós temos voluntários da área estudantes de assistência social, nós temos voluntários da psicologia. Então, se não fossem esses voluntários, eu não sei como é que a gente poderia também agir. Porque realmente nós estamos com um quadro muito reduzido. Muito reduzido. Esse é um outro problema, né, doutora? Não só de delegado, quanto de escrivão, de investigador, de analista. Nós estamos realmente com um quadro há décadas reduzido. Muito. Você está fazendo a conta nos dedos hoje, quantos delegados nós temos aqui. E algo que a gente já vê como... Nos dedos, assim, porque são tão poucos, dá né? para contar mesmo, né? São tão poucos que não dá para a gente nem lembrar, não é possível uma situação dessa. Uma cidade que há 20 anos atrás tínhamos mais de 14, 15 delegados, hoje nós podemos contabilizar, incluindo o delegado regional e o corregedor, 7 delegados, de 6 a 7. Né? Claro que a gente conta com o plantão de delegados de Itaúna, delegado de Cláudio, delegado de Carmo do Cajuru, né? Mas é muito pouco. Vai além do plantão, né, doutora? A gente tem um processo da investigação. E lógico. Você sem pessoal, sem investigador, né? Não tem como. Delegados ali, os inquéritos vão se acumulando, né? E investigação, eu acabei de dizer aqui, eu acompanhei recentemente uma entrevista do doutor Nico lá com relação ao André do Rep, né? 8 meses de investigação. Pois 8 meses. Então, assim, é algo que a gente, né, e a senhora falando aqui, eu acho que é o papel nosso aqui também de cobrar das autoridades, isso. Né? Principalmente o governo do Estado. A gente sabe que tem concursos, né, tem uma preparação. Claro, lógico. Né? Agora, atualmente, nós temos um concurso anunciado, né? Tudo bem. Mas esse é um tema sensível, eu não gostaria de aprofundar muito nele, mas eu não. Posso falar pela senhora aqui, e a gente nesse papel de representar, né, a da sociedade, de falar para muitas pessoas, é isso mesmo. Porque quem sofre com tudo isso, com falta das forças de segurança, né, principalmente na parte da investigação, que é a Polícia Civil que faz isso, né, a sociedade sai prejudicada nisso. Né? Imagina quantas mulheres às vezes ficam aguardando até o inquérito ser concluído para ter de fato ali uma medida protetiva, isso é prejudicado, né? Uma medida protetiva não depende do inquérito, não. É fora do inquérito? Ela é fora. Não tem problema. Ela é uma medida cautelar, entendeu? E através dessa medida cautelar, o promotor já pode, né, iniciar um processo. Depende do caso também. Depende da instrução da medida protetiva. Ou, às vezes, ele requisita, a gente instaura inquérito. Agora, não todos os casos, porque tem casos de crimes graves, né, que não dependem da vontade da vítima, nós instauramos imediatamente o inquérito. Ação pública incondicionada. Nós instauramos, por exemplo, cárcere privado, por exemplo, tentativa de feminicídio, de homicídio, né, feminicídio. Porque agora o termo ficou bem mais fácil, né, das pessoas entenderem, né? Porque é um homicídio. O feminicídio é um homicídio qualificado por ser contra a mulher, no âmbito doméstico ou na condição de mulher, né? Claro que a tentativa, né? Porque não vai depender, porque se for homicídio consumado, aí que não vai depender mesmo, lógico. Mas nós temos também, quer ver um outro crime, lesão corporal natureza grave. Grave ou gravíssima, lógico, né? Então, isso não depende tanto. Agora, até a lesão corporal leve, né, o Tribunal Superior já decretou, como se diz, que não depende da vontade dela, mas isso é uma situação tão complexa... Que aí vai dar análise da senhora lá no momento. Não é só análise minha, vai depender, assim, do caso em concreto, da análise, é um caso em concreto, por quê? Porque às vezes a mulher não quer se submeter a exame de corpo de delito. Como é que eu vou provar uma lesão corporal, ainda que seja leve, se ela fala assim, eu não quero. Ela vai representar? Não quer? Não, eu não quero. Aí passa a ser um crime de ação pública condicionada, que a agressão sem causar lesão é vias de fato. Vias de fato previsto na lei das contravenções penais. Aí vai depender dela. Então, se ela não quer fazer, não vai ter como provar a lesão, né? Aí vai acabar virando luz. Provas mesmo, né? Doutora, vamos entrar num outro âmbito aí da atuação da senhora na delegacia da família, né? A gente tem a
situação também das crianças, né? Infelizmente, casos de abuso, enfim, isso é algo também que nos choca muito e também vai muito dessa percepção também da família a partir do momento que essa criança está sofrendo algum tipo de violência. E em muitos casos, o que a senhora acompanha, talvez seja claro aqui, até deixar claro para as pessoas quais são os primeiros sinais, por exemplo, dessas crianças. Elas costumam deixar bem claro isso ou às vezes passa despercebido pela família? Os dois também. Às vezes passa despercebido, ela vem a relatar o fato depois que ela tenha consciência, né? Depois, por exemplo, uma criança que é abusada desde os 6 anos até os 12, por exemplo. Às vezes ela não demonstra, ou então a mãe não teve, ou o pai, né, se ele não for o agressor, não teve o olhar, né, instrumentalizado para entender a situação da criança, né? Ou isso, ou ela escondeu muito bem, né? Mas depois ela vai contar isso para a mãe, né? Ou para a avó, ou para a tia, ou para uma amiga, ou para a professora. Aí, como esse crime é grave e a prescrição é bem ampla, são muitos anos, né, que pode prescrever, aí a gente inicia o inquérito, mesmo o fato bem anterior. Difícil prova? Mas nesse tipo de crime, a palavra da vítima tem muito valor. Talvez o maior valor probatório de um crime sexual é a palavra da vítima. E esses crimes, infelizmente, né, doutora, às vezes esses abusos acontecem ali dentro de casa, pessoas da própria família, né? Pode ser pai, pode ser padrasto, pode ser tio, pode ser irmão, pode ser meio-irmão, pode ser avô, pode ser padrasto-avô, que nem existe isso, né? Esse termo é um avô, é uma pessoa que está no lugar do avô, que seria o companheiro ou marido da avó, né? Então, a gente fala padrasto-avô, mas não existe esse termo, né? Isso acontece muito. Ou vizinho, ou professor mesmo, pode acontecer. Membros de igreja, pastor de igreja, padre, entendeu? Qualquer pessoa assim, que tenha um convívio, né, com a criança, com o adolescente, como se diz, é o agressor em potencial da violência doméstica. E quando essa criança da violência sexual. Quando essa criança dá esse sinal de que já não está suportando mais o que está acontecendo, é porque algo bem grave já foi além daquilo que já foi grave de ter acontecido. Isso, às vezes a criança vai ficar com aquela situação entronizada no consciente dela ou no inconsciente. Mas chega uma hora que ela quer contar para alguém. Eu sempre digo o seguinte, a criança não mente, entendeu? Eu também tenho. Ou ela foi abusada, ou ela viu alguém abusando de alguém ou mantendo relações sexuais com alguém, entendeu? Criança não mente, de jeito nenhum, porque também ela é tratada, né? E a senhora está falando isso com conhecimento de causa, porque já acompanhou vários casos. Mais de 20 anos. Na hora daquele atendimento ali, e na conclusão do inquérito, ficou claro mais de 20 anos de experiência. Agora, por outro lado, hoje nós temos o protocolo da violência sexual, que a vítima de violência sexual ela pode se dirigir espontaneamente para o Hospital São João de Deus, que é o hospital referência, o hospital que está conveniado para ser o hospital referência. E ali no hospital ela vai passar pela psicologia, né? E a vítima, vamos falar da vítima maior de idade. Ela vai passar pela psicologia, ali ela vai falar, né, sobre o fato em si. Depois ela vai passar para o ginecologista, se for o caso, né, conforme a necessidade. E o legista também vai fazer o exame de corpo de delito no hospital. E ali no hospital ela vai tomar o coquetel antirretroviral, estou falando de vítima maior. Antirretroviral, que é um kit, né, de HPV, de HIV, anti-HIV, anti-HPV e outros mais, né? Doenças sexualmente transmissíveis, hepatite B, né? E também pílula... Em primeiro lugar, a proteção também, né? A vítima tem que ser atendida em primeiro lugar, porque a prisão vem depois. A prisão não vai resolver o problema da vítima. Vai resolver o problema da sociedade, né? Mas da vítima, não. A vítima tem que ser atendida. Neste caso, é primordial, né? Primordial. Aí ela vai ter um atendimento humanizado, né? Mas é um atendimento para a vida toda, né? Para a vida toda. E ali, é claro, porque depois eles vão disparar correspondências, né, para o CREAS, para os CRAS, para a Secretaria Municipal de Assistência Social,
e tal. E o laudo vai para nós. O laudo vem completo. O laudo vai para nós e a partir daquele laudo, se não houver boletim de ocorrência, é feito o boletim de ocorrência conosco lá na delegacia, a partir do laudo, que vem todas as informações no laudo. Hoje vem a fala da vítima, vem a qualificação, detalhado, né? Vem tudo detalhado. Então a gente abre o boletim. Agora, se for pela Polícia Militar, não tem problema. Nós vamos abrir o inquérito do mesmo jeito. De toda forma, nós vamos abrir o inquérito. Porque o caso vai deixar de ser apurado, né? Antigamente dependia da vontade dela, crime sexual. Hoje não depende mais. Hoje é ação pública incondicionada. O poder público tem que ser responsável por isso. Isso. Mesmo, né? Agora, quando a vítima é menor, de 18 anos, ela necessariamente ela não precisa ser ouvida lá no hospital, nem pela psicóloga, só se ela quiser falar, que ela não pode ser revitimizada, né? Não deve, vamos assim dizer, né? Aí ela vai ser ouvida em juízo, numa sala de depoimento especial, parecida com uma que nós temos, nós inauguramos na delegacia, porém a nossa, nós não podemos trabalhar com sexual lá, com a criança e adolescente. É vítima de outros crimes, é testemunha, informante de outros crimes, a gente vai ouvir lá, porque tem vários outros crimes que a criança pode ser vítima, que não seja violência sexual, inclusive maus tratos, lesão corporal. Né? Acompanhar, é o que nós falamos aqui, isso, testemunha de ver o pai agredindo a mãe. Exatamente. Então a gente vai ouvir nessa sala especial, né? Nessa sala, tipo um depoimento especial mesmo. Mas o sexual é ouvido, o adolescente, a criança e adolescente, é ouvido em juízo dessa mesma forma. Nessa mesma situação que nós inauguramos ontem na delegacia. Tipo, é um depoimento que tem que deixar bem tranquila a situação, diante de tudo da agressividade que essa criança, essa adolescente passou. Então você tem a escuta ali é algo mais, deixar um ambiente mais tranquilo, certamente, né? Porque com certeza ela já tem o ato, né, de saber que está tendo que expor uma história, começar a vivenciar aquilo novamente, né? Deve ser muito difícil, né? Até mesmo para quem está ali ouvindo, tentando buscar informações. É algo bem delicado, né, doutor? Bem delicado. Nós temos a brinquedoteca lá, nós temos brinquedos mesmo, brinquedos, livros, né? Um ambiente bem infantil. Mas ontem mesmo eu estava conversando com a psicóloga, falei assim, nós não podemos deixar esse ambiente só infantil. Não podemos. Nós temos adolescente. Você acha que menina de 12 anos hoje vai brincar de boneca? Muito difícil, né? Então a gente vai ter que colocar alguma coisa, pelo menos um papel parede mais voltado para a adolescência, né? Porque senão vai ficar complicado, vai pensar assim, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Nesse ambiente tão infantil, então a gente vai ter que vão ter que readaptar e colocar pelo menos um papel parede, alguns jogos que adolescente também vai gostar, né? É algo tecnológico mesmo. Com certeza, né? Hoje em dia é tudo muito tecnológico, né? Até inclusive a própria sala é tecnológica, né? Pois é, a senhora estava me explicando mais ou menos como funciona ali esse atendimento lá na delegacia, né, na sala que foi inaugurada recentemente. Então, tem todo um acompanhamento. Como é que funciona, assim, rapidamente, para explicar para a gente? São duas salas, né? Duas salas. Inauguração da sala, não das salas. Então, uma delas é essa que eu te disse, né? Que a vítima ou a testemunha vai ficar ali dentro, com a psicóloga, com a brinquedoteca e, se for o caso, né, com a situação dos adolescentes que eu estou acabando de te dizer aqui. Um tablet para jogos, né? A outra sala tem o visor, né, o monitor que está instalado lá, tem um aparelho, né, que grava, né, e a gente vai gravar tudo em CD. E ali nessa segunda sala vai ficar o delegado, sou eu no caso, por enquanto, né, o delegado, autoridade policial, vamos assim dizer, que vai ficar lá, o escrivão, né? E a gente digita as perguntas, os questionamentos, as situações. Ali a psicóloga vai ver num tablet a pergunta, o induzimento ali naquilo que deve ser falado, né? E aí a psicóloga vai trabalhar com a criança. É demorado, sim, bastante demorado, porque ela não pode... começar a falar? Não é só necessariamente falar, porque vão ficar gravadas as imagens. E às vezes, Augusto, a imagem fala mais do que as palavras. Então, às vezes, então vamos lá, para o pessoal entender. A psicóloga fala algo e às vezes a criança não pode falar nada, mas a reação dela, o corporal pode já... Corporal. Agora, se fosse no sexual, se a gente trabalhasse com o sexual lá, o próprio movimento da criança, ela mostra
que faz? O que foi feito. Tipo aqueles movimentos de masturbação, isso aí nós não fazemos, bem claro. Por hora, por causa da legislação atual assim, mais ou menos. Mas num depoimento... Lá em juízo eles fazem isso, sabe? Então, o comportamento, o corpo fala, né, Augusto? A criança vai reagir mesmo. A criança reage às expressões, aquele sentimento de raiva, sentimento de tristeza. Vai ser tudo demonstrado por imagens. Não necessariamente precisa ser escrito, né? As coisas vão melhorando, Augusto. O Brasil vai melhorando cada vez mais. Espero que a gente tenha uma redução desse tipo de crime, né? Que nós já falamos aqui das mulheres, né? Das crianças que, né, a família precisa estar acompanhando, não ter o medo de denunciar, de procurar, né, as autoridades. Não deixar a coisa se agravar, porque aí é pior, né? Aí Muito pior. Pode ser tarde demais, você, né, pode perder você que é mãe, né? Você que é mãe, que é pai, poder ajudar sua filha que está sofrendo qualquer tipo, né, de violência. É o alerta que todo mundo faz sempre, né? E eu acho que a gente não cansa de repetir isso, né? Não ter medo mesmo, é perder o medo. Se não perder o medo... Perder o medo e tomar atitude. Ter atitude, né? Porque não adianta perder o medo... E não procurar ajuda. Deixar lá toda a história lá na delegacia para a gente iniciar aquele procedimento. Se a própria pessoa que está sendo vitimizada, né, que é vítima, não tomar atitudes. Teve um dia atrás aí que eu comecei a fazer um levantamento, eu poderia até ter trazido dos comportamentos da vítima que podem agravar a situação da violência doméstica. Comportamentos, né, que não devem ocorrer. Por exemplo, vou te falar um deles só, que é uma lista de todo tamanho. Mas esse certamente deve ser o principal. Assim, cobrar pensão alimentícia. Isso é terrível. Cobrar pensão alimentícia diretamente do devedor, isso dá um problema. A justiça que faz isso. É lógico, você vai buscar a justiça para isso. E não existe essa situação da pessoa, do devedor de pensão passar o dinheiro ou o cheque ou o alimento, ou seja lá o que for, para a mão da vítima. Isso gera uma situação perigosa, entendeu? Então, o que a pessoa deve fazer? Ajuizar a ação, né? E tem a conta bancária, não existe essa situação de cobrar pensão alimentícia, ir na porta do sujeito para pegar a pensão alimentícia. Isso aí é uma das principais situações que podem gerar a violência contra a mulher. Você acredita? E algo que já é direito, né? É direito. Adquirido ali exato. daquela família. Mas né, ela não precisa ir, né? Se expor dessa não precisa forma, se expor. E nem telefonar cobrando também, que isso não é papel do representante legal. Nem telefonar cobrando, a não ser que tenha um bom relacionamento. Estou falando isso de violência doméstica. A casos e a casos. É lógico, porque se ela tiver um bom relacionamento, porque existem situações muito favoráveis, né? Que o pai é pai 24 horas por dia, 365 dias por ano. Depende de pensão, né? Não precisa disso, né? E a guarda é compartilhada, ele participa da vida, até a mulher arrumar um namorado, por exemplo. Mas em algumas situações isso pode ser um gatilho ali. Pode, em algumas situações. Então, essa situação é complexa e tem muitos casos nesse sentido, que começa a violência através desse comportamento, que é um comportamento que ela tem direito. Aliás, direito todos nós temos em todos os aspectos. O problema é fazer funcionar esse direito adequadamente, né? Então, tá aí, né? Uma das vezes, não cobrar a pensão e é porque vai acabar provocando algo onde não tinha nada. Isso. Né? E a justiça tá aí para isso. Tá aí pra isso. A justiça tá para ir lá para cobrar. É demorado? Né? O que a gente pode fazer? Se atrasar, sai o mandado de prisão. Claro, né? claro. Tem a prisão civil e a prisão pelo crime, né, de abandono material. Existe o crime de abandono material, não é só a prisão civil. Existe o crime previsto no artigo 244 do Código Penal, que se ele for para a prisão, sair da prisão sem pagar, por exemplo, que tem um prazo, né? O juiz requisita o inquérito de abandono material. E se não tiver justa causa é outra situação que a lei não pode falar o que é justa causa. Eu acho estranho a lei dizer justa causa é isso, aquilo, aquilo outro, que outro dia eu vi isso numa medida provisória. Justa causa é amplo,
Não pode ser rol taxativo, pode ser um rol exemplificativo, isso sim. Mas não necessariamente que aquelas situações previstas em tese em algumas leis são taxativas, né? São necessariamente aquelas situações, né? Justa causa é extremamente amplo, né? Qual é a justa causa para poder deixar? Desemprego seria justa causa? Não. Principalmente nesse país que nós vivemos. Muita gente empregada ganha muito menos do que quem está desempregado. Porque a pessoa que quer trabalhar, ela trabalha. Ela sobe Goiás. Ela é considerada desempregada porque ela está sem uma carteira assinada. Sem uma carteira assinada. Mas o trabalho sem carteira assinada não existe. Né? Às vezes ganham muito mais. Um bombeiro, um eletricista, um pedreiro, o que mais? São várias profissões. São várias profissões, vários ofícios, vamos assim dizer, né? Que não precisam de emprego. Né? Claro que se tudo é analisado. Né? Lógico, tudo é analisado. Né? Aí a pena é maior, é criminal, é crime de médio potencial ofensivo. Existe possibilidade, por exemplo, doutor, de bloqueio de bens, alguma coisa assim? Tem como fazer isso, por exemplo? Se tem, uma dívida bem alta? Tem. Veículo, imóvel, claro que tem, né? Porque isso aí é uma questão civil, né? Da área civil. Mesmo sendo a área criminal, quando se trata de área criminal, pode existir o bloqueio, o sequestro, o arresto de bens. Porque às vezes gera uma revolta. Por exemplo, a senhora está falando que não deve, por exemplo, ligar para cobrar. Mas às vezes está vendo uma situação de que está com a pensão atrasada, mas o sujeito está lá trocando de carro. Pois é, mas aí ela não é que não deve. O problema é o seguinte, isso pode gerar, né? Uma situação de violência. Mas aí procura justiça. É justiça, claro, procura justiça, porque é o meio, né? Que nós temos, né, para poder satisfazer as nossas pretensões, né? É buscar a justiça. É isso. Nós temos legislação aí para isso, né? Em algumas circunstâncias a gente fica revoltado com algumas decisões da justiça, podemos ficar. Mas é ela que nos resguarda, né? Nós temos que contar com ela. Porque nós temos também recursos, né? Claro. Recursos judiciais que nós podemos, né, fazer valer essa situação, mas também pode perder recurso, né? O senhor não tem condição. Defensoria Pública, gente, vai lá. Não, mas a Defensoria Pública é muito boa e ela impetra, claro, né? Claro, as pessoas precisam. Não necessariamente você tem que ter um advogado particular, não. A Defensoria Pública está aí para ajudar, principalmente as pessoas que não têm. Claro. As pessoas que não têm a condição financeira de arcar com um advogado. Com certeza, né? Doutora, vamos falar um pouquinho agora da Maria Goretti mesmo, não a doutora Maria Goretti. Ou a doutora Goretti, como a gente sempre acostumou, minha professora do primeiro ano do grupo, antigamente era grupo, né? Começou a me chamar de Goretti, aí ninguém mais me chamou de Maria Goretti, nem a minha família que me chamava de Maria Goretti, passou a me chamar de Goretti, entendeu? Eu tenho uma prima que chama Goretti, também, lá em Bambuí, mora em Bambuí. Da Maria Goretti Rios, não a doutora agora. Eu queria saber um pouco a senhora nasceu em Itapecerica. Isso. Ficou lá até quando? Na verdade, eu fiquei... Depois que eu me formei do segundo grau, que foi curso normal, que antigamente a gente virava professora, que era o primeiro curso que estava disponível para gente, principalmente a classe menos abastada como a minha, né? Aí eu trabalhei 2 anos como professora, assim, substituta, para lá, para cá, numa escola, em outra, estadual. Dei aula até no Mobral, você acredita? Dei aula, eu trabalho desde os 18 anos de idade. Depois eu fui aprovada no concurso da Minas Caixa e fui para Oliveira trabalhar. Em 1974 que eu fui para Oliveira, ou seja, tem quantos anos? Mais de 47, não é? Não vamos ficar... Não, vamos fazer anos, assim, não vou fazer conta, não. Eu sou ruim de matemática. Aí eu fiquei em Oliveira, na Minas Caixa, depois da Minas Caixa de Oliveira voltei para Itapecerica, entendeu? Trabalhei em Cláudio também na Minas Caixa, fiquei em Itapecerica. E qual é mais tenso, banco ou delegacia? Cada um é de um jeito. Depois da Minas Caixa? Depois da Minas Caixa, aí eu vim para Divinópolis, ainda na Minas Caixa, em 1980. Tem 41 anos que eu vim para Divinópolis, né? Já faz 41 anos. E na Minas Caixa, ao todo, Oliveira, Cláudio e Itapecerica, e Divinópolis, eu fiquei 17 anos.
Depois eu fui para o Ministério Público. Nesses 17 eu já tinha 19. Mas o Ministério Público, eu fiquei no Ministério Público 7 anos. Eu não fiquei como promotora, senão eu não ia fazer concurso de delegada, né? Eu fiquei como oficial, eu não tinha nem formado ainda. Eu já estava, né, com os meus filhos todos, né? 4 filhos que eu tenho. Aí eu fiquei no Ministério Público, depois eu fui... Já tem netos? Tem 5 netas. 5 netas? Já tem um em andamento, não sei se vai ser menina ou menino, né? Mas já tem um de 8 semanas já com minha filha mais nova, entendeu? Então, aí eu fui para o Ministério Público, fui aprovada no concurso da Minas Caixa, aliás, da delegacia para delegada, e fui para Carmo da Mata, como foi falado desde o início, a primeira. Aí a primeira oportunidade como delegada em Carmo da Mata. Ficou lá 2 anos? 2 anos, concomitantemente com os 9 meses que eu fiquei em Cláudio, também, como delegada. Numa e noutra, né? Depois eu vim no ano 2000 para Divinópolis. Quando eu cheguei aqui em Divinópolis no ano 2000, eu fiquei extremamente, como se diz, parecendo que eu estava, assim, no sentido assim, não, vai para a delegacia de mulheres. A delegacia de mulheres antigamente não era igual é hoje. Existia o juizado especial, né? Quer dizer, ainda existe ainda, mas desculpa aí a bobeira. O juizado, a maior parte dos crimes eram abrangidos pela Lei 9.099, não tinha Lei Maria da Penha. Aí a gente começou a fazer aquele trabalho diferenciado, né, atender as mulheres de forma mais humanizada e tudo, mesmo antes da Lei Maria da Penha, né? E aí eu fiquei nessa delegacia de mulheres. Depois, quando entrou a Lei Maria da Penha, já houve uma mudança. Eu não fiquei o tempo todo na delegacia de mulheres, desde 2000 até agora não. Aí houve, né, a passagem de outros delegados regionais na época, né? Vários outros, né, delegados, então fizeram a distribuição de acordo com as ideias deles, né? Aí eu fiquei na furtos e roubos, fiquei também no estelionato, que seria estelionato e outras fraudes, né? Delegacia de falsificações e defraudações, na época que a gente deu o nome. Aí depois é que eu retornei de volta lá. Retornei de volta é demais, né? Voltei para a delegacia de mulheres e lá estou, né? Até hoje. Eu não sou, eu estou delegada. A pessoa deve estar perguntando, não, mas aí eu trabalhava no banco e tal, por que a senhora decidiu fazer concurso para delegada? Primeiro que a Minas Caixa foi extinta, né? Pelo Banco Central, né? Quer dizer, nem sei se já foi feita a liquidação total. Mas a senhora poderia ter continuado, né? No banco, não. Todos os funcionários da Minas Caixa foram absorvidos, né? Pelo Estado. Uns foram para a Secretaria de Fazenda, outros foram para a Secretaria de Educação, e eu fui para o Ministério Público, entendeu? E aí o Ministério Público chamou a atenção. Me absorveu também no quadro, né? E me chamou mais atenção. Mas eu já estava no curso de Direito, eu havia retornado para o curso de Direito, porque eu fiz uma pausa no meu estudo de 10 anos, né? Aí eu já havia retornado para o curso de Direito, estava no 4º ano, tive que fazer até um outro vestibular. E como naquela época não mudava muito a grade curricular, foi tudo igual, a de 10 anos atrás. Aí eu pedi dispensa das matérias. Hoje, se eu fizer um semestre de um curso, no segundo semestre é outra grade, entendeu? Muda tudo. De 6 em 6 meses muda a grade curricular de uma universidade. E aí lá no Ministério Público... Não sei se é bom ou se é ruim, né? Aí no Ministério... fica o aprendizado. No Ministério Público eu assumi o cargo de oficial do Ministério Público. É como se fosse um oficial de justiça. Mas aí depois, no caso a senhora foi designada, mas foi um pedido da senhora ou não? Ou porque surgiu, já estava pensando em algo, já estava pensando na faculdade de Direito? É uma coisa espiritual também, né? Assim como foi o caso de ser delegada da mulher. Na verdade, eu fui ficando. Todo mundo, eu quero Secretaria da Fazenda, eu quero isso, eu quero aquilo. Você não quer nada, eu quero ver o que Deus vai direcionar para mim. E eu estava no 4º ano de Direito, como eu disse que eu retornei para o 4º ano de Direito, em 1991, que eu formei de novo em 92, quer dizer, que eu ia formar em 81, aí eu acabei parando e depois eu formei em 92. Em 91 eu estava na sala de aula. E um professor meu, que é esposo de uma promotora,
falou comigo, o Ministério Público está querendo alguns funcionários da Minas Caixa. Vai ser como se fosse um estágio para você, um estágio remunerado. Você está estudando aqui, então vai para o Ministério Público. E o Ministério Público estava bem assim, não estava como o Ministério Público está hoje, né? Que em 1991, foi logo depois da Constituição, o Ministério Público estava assim, pouco estruturado. E nem teve como eu ser nomeada aqui. Eu tive que ir em Belo Horizonte, sabe em qual secretaria? De Recursos Humanos que existia na época. Eu fui tomar posse lá em Belo Horizonte para trabalhar aqui. Não no Ministério Público, na Secretaria de Recursos Humanos. Aí depois é que o Ministério Público fez aquela absorção dos funcionários. Tinham outros funcionários da Minas Caixa e tal, entendeu? Aí eu passei no concurso, aposentei lá, você acredita? Que eu sou aposentada lá, com 26 anos de trabalho. Aposentei lá e já tinha passado no concurso e eu optei pela aposentadoria e não pela exoneração do cargo. Aí eu aposentei lá e assumi um novo cargo, tanto por isso que eu estou, né, com mais de 50 anos de serviço público. Né, porque eu tenho esses anos todos, que aí no Ministério Público juntou Minas Caixa. Não pensa parar tão cedo. Na verdade, Augusto, a gente tem que ter um dia que tem que parar, né? Porque agora tem que curtir os netos, estão chegando os claro. Na verdade, se for pensar assim pela minha disposição, né, pela minha vontade, pelo meu amor ao trabalho, eu ficaria mais. Mas acontece que nós temos outras prioridades, né? Então, eu não vou poder ficar muito tempo mesmo, não. Aliás, está previsto para o ano que vem. Para o ano que vem. E eu entro em férias regulamentares, depois férias prêmio, até chegar no dia. Está previsto para o final do ano que vem. Mas acontece que às vezes eu mudo de ideia depois. Então, isso é muito relativo, né? Eu posso mudar de ideia, mas por enquanto vou curtir minhas férias prêmio, vou ver o que vai acontecer, né? Doutora, e só para a gente deixar aqui uma mensagem, principalmente, né, a gente tem notado a presença das mulheres nas delegacias, não só na delegacia de mulher, mas nos outros departamentos, né, furtos e roubos, furto e roubo de carga, né, nas investigações de homicídios também. Como é que a senhora vê tudo isso aí? Tantas mulheres na Polícia Civil, tantas delegadas. Um avanço, né, Augusto? Porque a Polícia Militar fez 40 anos esses dias do ingresso das mulheres. A Polícia Civil é mais ou menos por aí, entendeu? Não tão taxativo, mas quando eu passei no concurso era mais ou menos 20% de mulheres. Parece que era uma meta, sabe? Não vou dizer que era... cota, né? Não era claro essa cota, não era claro. Mas... a presença da mulher era menor. Era menor. Mais ou menos 20% de mulheres, por exemplo, na minha turma de academia, por exemplo. Hoje tem muito mais mulher no Conselho Superior da Polícia do que homem. Você acredita? Acredito. A corregedora geral é mulher, inclusive foi minha colega de academia. A assessora jurídica foi minha colega de academia. A delegada adjunta, a 02 da Polícia Civil é mulher, né? É a doutora Irene. Então, assim, tem outras também. A diretora da academia, mulher, né? Claro. Então, são muito mais mulheres no Conselho Superior do que homens. Então, o mundo vai realmente mudando, né? Nós vamos alcançando alcançando o nosso lugar na sociedade, buscando as nossas igualdades de direito, que isso é importante falar. Não é igualdade de seres, porque os seres são diferenciados, sim, né? Mulher é mulher e tem as características da mulher, o homem tem as características dele. Nós não temos que buscar ser iguais aos homens, nós temos que buscar ter igualdade de direitos, né? Que de deveres, às vezes, nós temos até mais. Né? Porque a mulher, como diz a Adélia Prado, é desdobrável. Eu, por exemplo, né, quando eu criei meus 4 filhos, eu fui professora deles, fui motorista deles, fui cozinheira, fui lavadeira, fui passadeira, arrumadeira, mãe, né? Tudo. A gente desdobra mesmo. Né? E como? E quando eu passei no concurso de delegada, eu não tinha empregada doméstica, não tinha ninguém, a não ser uma faxineira.
Nem lavadeira, nem passadeira, nem. Porque naquela época tinha pouca cultura também de máquina de lavar. As máquinas eram bem piores. Hoje faltam falar. Hoje, as máquinas eram bem piores, não existia micro-ondas, né? Freezer até que existia, micro-ondas eu nem lembro se existia, mas nem telefone existia. Minha micro-ondas é recente. É recente. O telefone, eu lembro quando eu passei no concurso de delegada, que o meu marido ficou sabendo aqui em Divinópolis, foi através de uma candidata ao concurso de juíza, que ligou para cá e ele ficou sabendo. Fui eu que liguei para ele, não, que a gente não podia ficar indo em corredor para pegar telefone de ficha, naquela época, para poder ligar, tinha que comprar ficha para ir no corredor, porque a academia, né, tinha né, a questão da hierarquia, da disciplina, a gente não podia ficar saindo da sala toda hora, não, era regime quase militar, né, quase, não é igual. Mas é quase um regime militar, da academia militar, muito parecido. Para manter aquela rigidez, né, para o aprendizado também, tinha hino nacional, tinha formação de fila. Quem chegasse um segundo atrasado tinha que ir para a cozinha lavar panelão desse tamanho, né? Eu ficava louca para poder não sair nessa. Eu chegava super adiantada. Nunca fez? Nunca peguei Nunca fui punida por nada. Porque até a punição era uma atrás da outra. Mas punição faz bem, né? A pessoa, às vezes, quando leva a punição, aprende. Né? Não sei se hoje é a mesma coisa, sabe? Porque mudou muito, né? Mas, as coisas vão evoluindo, né? Às vezes a punição é outra. É outro tipo, não é lavar panela, né? Pode ser, né? Não sei. Mas eu gostei da época da academia. Eu fui criada, né, no regime militar, né? Porque começou em 64. Fui criada não, né? A adolescência toda foi no regime militar. Adolescência e início da idade adulta foi toda no regime militar. Dei aula no regime militar. Colocava meus alunos de mãozinha para trás, na fila. Agora vê hoje. Cantava hino nacional todos os dias, né? Cantava o hino da cidade. Mas eu peguei um período assim também. Lá, quando eu estudei na escola estadual em Bambuí, eu não sei se era estadual ou municipal, eu esqueço. Primeiro ano, a gente tinha o hasteamento da bandeira às segundas. E o descerramento da bandeira às sextas. Lá era assim também. E rezava, porque os colégios eram todos católicos, não tinha nem... Pelo menos na minha época, eu nunca ouvi falar, pelo menos lá, mas é interessante no colégio. Isso, né, doutor? Esse tipo de ação, você acha legal, né? Eu acho bacana a gente mostrar, às vezes, ter esse respeito à bandeira, né? Porque é o país que a gente nasceu, que a gente vive. Claro. Porque a gente tem que ter essa coisa de pátria, né? Apesar de, às vezes, o país nos decepciona a gente, algumas situações, mas é o país que a gente vive, é daqui que a gente tira o sustento da gente, é aqui que a gente cresce, forma, né? Então a gente tem que ter pelo menos um carinho com o país, né? O que se apresenta é a bandeira, né? Essa situação da bandeira é extremamente assim, cultural, né? Porque nos Estados Unidos eles ostentam a bandeira em qualquer situação, né? Na época do militarismo aqui no Brasil, não poderia envolver numa bandeira, por exemplo, tinha que respeitar o símbolo da pátria, né? Não poderia utilizar, né, da bandeira em qualquer tipo de cerimônia, por exemplo, né? Hoje a bandeira ficou totalmente popularizada, mas eu acredito que tem muitas divergências na questão do patriotismo, né? Então, ser patriota, às vezes, eu não quero entrar muito nesse assunto, não, mas ser patriota, às vezes, não é estar ali abraçado na bandeira, não, né? Não é estar ali, de repente, fazendo valer, né, alguma coisa voltada para a violência, isso não está certo. Doutora, nem sempre disso, todo homem que demonstra carinho tem o respeito à esposa. Claro, né? lógico. Enfim, a companheira. Né? Então vamos fazer essa analogia, fica bem claro. Fica bem claro. Às vezes o carinho, assim, demonstrado pelo corpo... Não adianta você se envolver na bandeira e ser envolvido em corrupção e tal. Traficante, homicida, ladrão,
Acho que ficou bem claro agora. Ficou claro, né? Porque não isso. adianta. Então, assim, é interessante essa situação, né, do patriotismo. É uma questão bem filosófica, né? Bem aprofundada. E o discurso é amplo, né? Muito amplo. E é bom que seja também, né? Porque democracia Pra gente é isso. entrar, nós começamos a falar sobre democracia, Democracia então é para é isso. ter um entendimento, mas Isso. não guerrilhar por causa disso. Né? De jeito Jamais. nenhum. Jamais. Doutor Gorete, muito obrigado, viu, por ter participado aqui com a gente. Volte sempre. Eu acho que a gente falou de tudo um pouco, né? E quero deixar aqui a mensagem que a história que nós contamos aqui, aliás, a história que a doutora Gorete contou aqui do dia a dia dela, da vida dela, sirva de exemplo e que possamos ter cada vez mais mulheres nas polícias, né, nas forças de segurança, seja na Polícia Federal, na Polícia Militar, Polícia Civil, né, Corpo de Bombeiros, né? Hoje a comandante, né? do Corpo é de mulher. Bombeiros em Divinópolis é a Amanda, a Major Amanda, Major né? Amanda. Então, pessoa exemplar também, né? Eu muito acho bacana. muito De bacana. uma educação, de uma presteza com a gente. Muito boa, Amanda. Necessita Gosto muito dela. A diretora do presídio é mulher, né? Lugar de mulher é onde ela quiser. Exatamente, eu ia falar isso, tirou daqui, como se diz. Lugar de mulher é onde ela quiser, não é só nas forças de segurança, é na política também, interessante. Muito, porque nós temos pouquíssimas mulheres em relação, né, aos homens. Na política, na segurança, no judiciário, no Ministério Público. Nos hospitais nós temos inúmeras. Eu costumo falar assim, engraçado, nós temos tantas médicas, tantas fisioterapeutas, tantas dentistas, né? E só uma delegada. Não, nós temos duas, que é a doutora Adriene, né? Mas só duas, só eu e ela aqui, de mulher como delegada, né? E também muito pouco também. Vou pedir ao chefe do departamento para trazer mais mulheres aqui para a delegacia de Divinópolis. Pois é. Jornal de Divinópolis, Isso. Formiga, Nova Serrana. Nova Serrana tem a doutora Angelita trabalhou, né? comigo, eu estive com ela ontem, né? Doutora Angelita, muito boa, delegada regional. Todos são excelentes, né? Eu não tenho que falar nada de ninguém, que são todos muito bons. E eu sou muito fácil, né, também de convivência, Tranquilo. né? Você já percebeu que eu não brigo com a lei, não brigo com a estrutura. Deixou não brigo... bem claro isso aqui pra gente. Deixei bem claro. Mais uma vez, muito obrigado, viu, doutor Gorete? Volte sempre. Eu que agradeço, Augusto, essa oportunidade. Poderia até durar mais, que eu falei muito pouco da minha vida, que eu precisava falar até mais, sabe? Da criação dos meus filhos, de que os meus filhos se tornaram, né? Vamos lá, rapidamente, então. A senhora disse que tem quatro filhos. Eu tenho um filho mais velho, que é formado em Direito, em Filosofia, agora está se formando em Letras, tem 2 doutorados, um em Letras, um em Análise do Discurso e outro em Relações Internacionais, um na UFMG, outro na USP. Ele é um pesquisador, né? E um escritor também, Frederico. O nome do meu irmão. Depois do Frederico, a Ludmila, que é uma assessora de juiz lá no tribunal em Belo Horizonte, né? Ela é do quadro do tribunal, né? Já passou antes de formada em Direito, tem pós-graduações também, mas ela está bem tranquila no cargo que ela exerce e tem um casal de gêmeos. Um deles, o homem é engenheiro, né? E dá aula no Cefet, em Belo Horizonte, Marcelo. E gêmeo, tem 36 anos. E a Marina, gêmea dele, que é médica veterinária, também tem doutorado, pós-doutorado, e é professora também da UniBH. Eu acredito que a senhora não deve ter orgulho nenhum desses meninos, não, de jeito nenhum. Jamais, né? E vem aí as netas, né, que eu acredito que, se Deus quiser, vão dar vão trilhar o mesmo caminho. Os genros também muito bons, a Nora muito boa, o Frederico é quem ainda é solteiro, mas um dia ele vai casar, né? Se Deus quiser. E ele vai... Não sei também se é tão necessário assim. Casar, né? Casar é bom. Não sei se é tão necessário. Mas ele pretende mais ser diplomata, entendeu? É isso. Que e assim, com esse olhar transmitindo alegria ao falar dos filhos, né? E como mãe gosta de falar de filho, né? E eu acho que com essa mensagem mesmo da doutora Gorete trouxe pra gente aqui, que criou os filhos, né? Tá aqui, ela fez um resumo do que se tornaram os filhos. Que é importante. Que é importante, da história que ela contou, da mulher que ela se transformou, que está com a aposentadoria aí prevista para o ano que vem, mas eu acho que até lá ela ainda vai pensar Posso mudar coisa. de ideia, né? Pode mudar de ideia. Posso ficar no exercício continuado. Mas é importante, se for para colaborar, tem que permanecer mesmo. Eu acho também. É isso, minha gente. Olha, dê aqui o seu like, dê o joinha, compartilhe com os amigos. Você que ainda não se inscreveu,
Se inscreve aí. Bom, nós vamos ficando por aqui com mais um Pode Prosear, direto dos estúdios Nando Oliveira, nosso fotógrafo, nosso parceiro, nosso irmão camarada. Valeu, forte abraço, pode prosear. Aqui a conversa vai longe.